Olá, caros estudantes, saudações. Nós começamos aqui no canal uma série de vídeos que tem por objetivo dar um treinamento básico para o Enem, umas revisões em cima de questões do próprio Enem. Essa foi a minha ideia. Então nós estamos aqui já na terceira aula, né, da parte 3 dessa revisão para o Enem. E todas essas revisões estão em cima de uma questão do Enem. Então, para resolvê-la, nós aproveitamos para estudar vários contextos que está por trás desta questão. E assim que estamos fazendo. Então, se você pegou essa aula aqui agora, na terceira parte, aconselho você voltar lá na primeira, porque aí você vai passar pela segunda e tudo mais, e tem uma revisão bacana aí. Tabela periódica, né, de modo geral. E agora nós já estamos um pouco mais à frente. Então aconselho você voltar lá, tá bom? Aproveita, assina o canal para acompanhar também a continuação desses vídeos aí para o Enem, né? Bom, continuando aqui nossos estudos sobre tabela periódica, antes de seguir eu gostaria de mostrar aqui alguns tipos de tabelas, né, periódicas, que são muito interessantes. Para quem tem curiosidade de estudar esse material e aprender coisas novas, né, eu gostaria de deixar aqui como pesquisa. Para quem tem interesse, você vai na internet, digita isso aí, você vai encontrar esses tipos de tabela, que é bem interessante, bem divertido até. É até um estímulo para você gostar um pouco mais de tabela periódica. Tem a tabela periódica estendida, né, que você encontra aí nas redes sociais, que é uma tabela periódica que ela contém mais elementos do que a que nós temos. Nós vimos nos cursos, no nossos estudos anteriores aqui no canal, que a tabela periódica ela completou o seu sétimo período com o organesson, né, que é o número atômico 118. Mas nós temos aí um projeto de uma tabela periódica com até mais 100 átomos a mais, né, que você pode estar vendo isso nas suas fontes de pesquisa. Tem a tabela em códigos QR, que eu acho muito interessante. O QR Code é um código de resposta rápida, onde você, com o aplicativo de celular, você escaneia o código e, dependendo da tabela, ela já te direciona diretamente para um vídeo dos próprios elementos. Então, a tabela tendo aí 118 elementos, você teria uma tabela só em QR Code, não teria mais nenhuma informação. Então todos os quadrinhos dos elementos estariam em código QR. Então você vai lá e escaneia, né? Por exemplo, no lugar do hidrogênio teria um código. Você escaneia e já te joga logo para um vídeo sobre o hidrogênio, um material assim. Muito interessante também. Nós temos também no formato de um mapa de metrô, que é outra tabela muito bacana. Aliás, esses tipos de tabelas são muito legais assim para trabalhar em feira de ciências também. Formato de um metrô. Tem o estilo calendário maia também, que é muito interessante, tá? Nós temos também a tabela com espectros de emissão atômica na região do visível, onde você vai ter lá as cores do arco-íris e tal. Então eu estou deixando esse material aqui, na verdade o material não, sugestões para você pesquisar aí, ok? Mais para frente, caso você tenha interesse, tá bom? E seguindo aqui, nós ainda falando de tabela periódica, vamos começar hoje já falar um pouco de distribuição eletrônica, tá? Começar o nosso estudo sobre números quânticos, orbitais e tudo mais. Então vamos por parte. Bom, a tabela periódica que na aula anterior, na parte 2, nós falamos um pouco sobre a tabela periódica e nós vimos que a tabela periódica nós dividimos ela
em termos para configurações eletrônicas em números quânticos, dividimos ela em 4 grupos, né? O grupo S, vamos aqui, grupo S, né? Grupo P, grupo D e grupo F. Falamos isso na aula anterior, né? Sobre essa divisão aí dos grupos da nossa tabela periódica, né? A divisão de todos eles aí. Aí vem a pergunta, né? Para que isso serve, né? E quando que vamos usar? Bom, nós dividimos assim a tabela nesses 4 grupos, S, P, D, F, porque isso tem a ver com números quânticos e distribuição eletrônica que nós vamos ver mais para frente, tá? Por enquanto, o que importa é isso aqui. É lembrar da aula anterior, onde a gente separou a tabela, quando a gente falou da série dos lantanídeos e dos actinídeos, né, do grupo F lá, de uma dúvida, ou aliás, uma pergunta que surgia entre muitos alunos com respeito à inclusão do grupo F aqui embaixo, ao invés de estar nesse espaço. Então, lembrar que nós temos aqui o grupo S para a família 1 e para a família 2. O grupo D está aqui no meio, os metais de transição externa. O grupo P aqui vai da família do boro aos gases nobres. E o grupo F fica com esses 2 grupos, fica aqui embaixo, né, que é essas 2 séries. Ok? Lembrar disso para nossas próximas considerações sobre distribuição eletrônica, que iremos começar agora a falar sobre isso. Bom, todos nós lembramos aqui desses grandes cientistas, né, responsáveis pelo desenvolvimento atômico, não deixando de lembrar de Dalton e Thomson, né? Mas nós sabemos que quando Rutherford ele fez as suas pesquisas relacionadas ao núcleo atômico, onde foi a descoberta ali dos prótons, né, partículas de carga positivas, ele deu a sua contribuição, descobrindo para o átomo um núcleo X, e depois ele, seguindo a teoria de que os átomos são neutros, ele distribuiu seus elétrons conforme a quantidade de prótons. Sabemos que os átomos da tabela, eles são neutros, então a quantidade de partículas positivas tem que ter a mesma quantidade de partículas negativas, que são os elétrons, tá? Então surge aqui a figura do Niels Bohr. Nós sabemos que Bohr complementou o modelo atômico de Rutherford, propondo que os elétrons giram ao redor do núcleo em camadas eletrônicas ou níveis de energia, e que isso é possível sem que eles percam energia. O porquê disso? Bom, quando Rutherford propôs um modelo para o átomo, que aliás esse modelo é um dos modelos mais famosos que se tem aí para o átomo, né? É um modelo muito bonitinho, muito bacana. Só que esse modelo de Rutherford, ele tem um problema com a física clássica. Aliás, já com a física clássica, porque aqui ele, após descobrir no átomo um núcleo maciço e denso, ficou provado que esse núcleo ele possuía uma carga positiva, né? Então aqui ele propôs nessa região o núcleo do átomo, né? Uma região extremamente densa, onde está toda a massa do átomo, e um núcleo de carga positiva. Logo, para que esse átomo seja neutro, que é a proposta, a quantidade de prótons ali no núcleo tem que ser a quantidade de elétrons. Então aqui nesse modelo nós podemos perceber que ele distribuiu aí
os elétrons. Nesse modelo a gente não vê a quantidade de prótons, mas o átomo ele é um sistema eletromagnético. Parece que quando ele propôs isso havia uma ideia próxima de um sistema solar, né? Mas sabemos que o sistema solar ele é um sistema gravitacional, onde nós temos corpos com massas gigantescas, e o átomo o átomo ele tem uma massa muito pequena, então o sistema no átomo não é gravitacional, é um sistema eletromagnético, né? No caso no sistema planetário, nós temos corpos com grandes massas no sistema planetário, né? Aqui. Mas para um átomo, nós temos um sistema com pouca massa, inclusive a massa do elétron é desprezível até. E o átomo, dependendo do átomo, a massa de um átomo é dada em U, unidade de massa atômica, que é uma unidade muito pequena também. Neste caso, o átomo, então, os elétrons aqui, eles entrariam em colapso e o átomo deixaria de existir. Por quê? Porque, de acordo com a mecânica clássica, esses elétrons iam girar em torno do núcleo e chegaria um momento em que o elétron, ele perderia sua energia, ia colidir com o núcleo, esse elétron vai dando voltas, as voltas, cada volta que ele dá, ele giraria, né, isso pela mecânica clássica, giraria em espiral e cairia em encontro com o núcleo, porque isso aqui é um sistema eletromagnético, uma atração entre cargas negativas, que são os elétrons aqui, e os prótons, cargas positivas que estão no núcleo. Então aqui o elétron giraria em espiral e colidia com o núcleo, e o átomo entraria em colapso, deixaria de existir. Então isso aqui foi um modelo muito bacana, mas ele não explicava a estabilidade dos elétrons na órbita em torno do núcleo. Então não fazia sentido justificar esses elétrons ao redor do núcleo com os planetas ao redor do Sol, já que esse aqui é um sistema gravitacional, onde nós temos grande massa, e aqui é um sistema eletromagnético com massas bem pequenas. Então aí surge a figura do Niels Bohr, né? Ele complementou o modelo atômico de Rutherford. O que ele fez? Ele, na verdade, aproveitou a teoria do momento, né? A teoria quântica, e quantizou o átomo. O que ele fez? Ele pegou os elétrons, né? E definiu para esses elétrons órbitas fixas, né? Onde esses elétrons não poderiam sair dessas órbitas. Quantizar seria estabelecer um padrão, ou seja, um padrão fixo. Então, quando eu digo que a energia é quantizada, eu estou dizendo que ela tem valores fixos. Repare que nesse modelo aqui, a explicação não foi possível, porque não existia essa coisa de quantizar os elétrons. Então, os elétrons giravam aqui aleatoriamente, não existia uma explicação para mostrar o porquê que esses elétrons mantinham ao redor do núcleo girando, mesmo sendo atraído por ele, e não colidia com o seu núcleo. Então, o que Niels Bohr fez foi aproveitar, né, da teoria quântica, que é aquela teoria que foi uma teoria que surgiu para explicar fenômenos que a física clássica newtoniana não conseguia explicar. Aqui nós temos um desses fenômenos, né? Como que esses elétrons giram aqui e não colide com o núcleo, já que eles estão todo o tempo sendo atraídos pelo núcleo. Então Bohr propôs que os elétrons eles tinham órbitas fixas, né? E que eles não poderiam sair dessas órbitas. Aliás, ele usou praticamente o mesmo modelo de Rutherford.
né? Um modelo muito parecido com o sistema solar, só que aqui é um sistema gravitacional e aqui um sistema eletromagnético. Aqui ele não propôs gravitação, ele propôs uma teoria, uma base quântica para justificar. Então, nesta órbita aqui, que é a órbita 1, eu teria aqui uma quantidade x de elétrons. Esses elétrons nesta órbita não poderiam sair daqui, né? Porque, como ele disse, os elétrons giram ao redor do núcleo em camadas eletrônicas ou níveis de energia, e que isso é possível sem que eles percam energia. Então, os elétrons, cada um na sua camada, né? Sem perder energia. O porquê disso, né, não foi explicado na época, mas a teoria quântica apoiava essa base em que, como a energia ela é quantizada, então a energia de um fóton, a energia de um elétron também seria quantizada. Então nós teríamos aqui camadas fixas para o átomo. Então o que Bohr complementou o modelo de Rutherford, né? Propondo que os elétrons giram ao redor do núcleo em camadas eletrônicas ou níveis de energias quantizados, né? Ou seja, camadas fixas. Bom, então analisando essa proposta de Niels Bohr, então ele propôs num esquema muito interessante a questão da distribuição, que é o que nós vamos falar aqui hoje, né? Começamos a falar sobre distribuição eletrônica. Então veja bem, a proposta de Niels Bohr foi o seguinte: ele deu nome para essas camadas, né? Então se você contar aqui, você vai ver que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas. Então ele chamou de KLMNOPQ. E ele propôs, né, no seu modelo quantizado, que essas camadas aqui, elas teriam o quê? Valores fixos de elétrons, né, não podendo oscilar. Então, seguindo essa mecânica quântica, posso dizer isso, né? Porque aqui ele criou um sistema mecânico para o átomo. É como se a gente tivesse aqui um sistema mecânico definido, né, por camadas e uma quantidade X de elétrons. Então ele disse que na camada K, que é a primeira camada, no máximo 2 elétrons aqui, né? Camada L, 8 elétrons no máximo. Camada M, 18, N, 32, O, 32, P, 18 e Q, 8. Então a regra foi o seguinte: 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Ou seja, na camada K não pode ter 3 elétrons, porque essa camada ela suporta no máximo 2 elétrons. E aqui nós fomos quantizando a energia dos elétrons e quantizando também a quantidade de elétrons. Então, quando nós temos um átomo X, nós vamos imaginar que este átomo é neutro. Se ele tiver dois prótons, então ele terá 2 elétrons. Então ele terá somente a camada K. Então aqui está, KLMNOPQ. 7 camadas. E se você somar tudo isso aqui, ó, se você somar tudo isso aqui, você vai achar, por exemplo, se você somar 2 mais 8 mais 18, 32 com 32, 64, né? 74, 84, 94, 104, né? Então 8 com 8, 16, 116, 117, 118. Você vai encontrar aqui um valor de 118. Vou colocar aqui o símbolo do elétrons. Porque essa aqui seria uma configuração para um átomo que tenha 7 camadas completas, ou seja, do 7º período. Qual que é o maior átomo do 7º período com a maior massa? É o OG, né? Oganesson. Até que é um átomo novo aí que completou a última camada aí da tabela periódica. Falamos desses novos elementos aí sintetizados pelo homem.
em superreatores nucleares, se eu não me engano, na segunda aula, né, sobre tabela periódica. Então volta lá e faz uma revisão se for o caso. Então, para o elemento atômico o maior, o mais pesado da tabela periódica, ele tem sete camadas, né, porque a tabela tem 7 períodos. E como ele tem 7 camadas, ele é o último átomo, ele tem também os seus 7 períodos preenchidos. Então, se você somar aqui, vai dar 118 elétrons. 118 elétrons, esse átomo tem que ter o quê? 118 o quê? Prótons, né? Prótons tem carga positiva, e elétrons tem carga o quê? Negativa, não é isso? Elétrons, carga negativa, ok? Então é isso aí. Então nós temos aqui, quando se trata também disso aqui, nós costumamos também usar N1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para 7 camadas do átomo, né? Ou no nosso curso aqui de ensino básico, também KLMNOPQ. Então aqui, o que a gente está fazendo? A gente está aqui, o que nós estamos fazendo, na verdade, voltando ao modelo de Neil Bohr, onde ele usou a teoria quântica para poder estabelecer uma mecânica com uma quantidade fixa de elétrons por camada, né? Um sistema quantizado. Aqui nós temos um outro modelo, onde podemos chamar as camadas também de N1, 2, 3 até N7. E lembrar aqui que isso aqui é uma coisa que a gente vai fazer também, sempre vai ser feito no ensino médio. Essa distribuição eletrônica é uma coisa que com o tempo você não vai esquecer. Até porque nós temos um processo mnemônico, que é o diagrama de Linus-Pauling, né, que nós vamos falar mais para frente, para não precisar ter que decorar isso aqui. Mas é bom fazer um esforço para lembrar as camadas no momento e a quantidade de elétrons aí na sua distribuição, que não pode de forma alguma desobedecer esta regra, ok? Então, como que seria esse processo? Esse processo funciona assim. Supondo que temos um átomo X, e esse átomo seja sódio, e esse átomo seja o átomo de sódio, quando olhamos na nossa tabela periódica, nós percebemos lá que o número atômico do sódio é 11, né? Ou seja, o número atômico, como estudamos anterior, ele está se referindo ao quê? A quantidade de cargas positivas que um átomo tem, que são os prótons. Então, o sódio ele tem 11 prótons em seu núcleo. Logo, para um átomo ser neutro, quantidade de cargas positivas tem que ser igual à quantidade de cargas negativas. Então ele tem que ter 11 elétrons também. Como ficaria essa distribuição? Ora, se pegarmos aqui o modelo da mecânica quântica aqui para o átomo de Bohr, ele diz que a camada N1 ou K, no máximo 2, camada L no máximo 8, camada M no máximo 18. Então vejamos, se o número atômico é 11, o que pode ser feito aqui? Com o número atômico 11, ou seja, eu tenho que distribuir 11 elétrons em torno desse átomo, de forma que obedeça a quantidade de elétrons por camada segundo o modelo de Bohr. Então você vai perceber aqui, ó, que na primeira camada eu tenho 2 elétrons. Está conforme o modelo de Bohr. Então eu tenho que distribuir 11 elétrons aqui, já que esse átomo, o número atômico dele é 11, e 11 representa a quantidade de prótons. Então ele, para ser neutro, os átomos que estão na tabela, eles não são cátions e nem ânions, né? Não são íons. Então eles são átomos neutros. Quantidade de próton igual a quantidade de elétrons. Número atômico 11, logo esse átomo tem que ter 11 elétrons. Então vejamos, como que eu vou distribuir 11 elétrons em torno do átomo de sódio? Primeira camada, no máximo 2. A segunda camada, segundo a teoria lá, é no máximo 8. Então eu coloco 2 na primeira
Já excedeu, então eu pulo para a segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na segunda. 8 com 2, 10. Falta 1. Então o último átomo, o último elétron fica na última camada. Logo a distribuição fica 2, 8, 1. Né? Porque primeira camada aqui, ó, no caso, esse 2 aqui refere-se à camada o quê? K, que é no máximo 2, conforme está as nossas instruções lá atrás. O 8 é a camada L, no máximo 8. E nos resta aqui a camada KL, a camada M, né? E a camada M, ela cabe, então seria 2, 8, 18. Mas como o nosso átomo só tem 11 elétrons, então aqui já deu, né? 8, 9, 10, então 2 preencheu, 8 preencheu. Aqui já deu 10, esse último elétron, então colocamos na camada M. Que essa camada, na verdade, ela cabe o quê? 18, né? 18 elétrons, mas nós não temos essa quantidade de elétrons para colocar, ok? Então é isso. Até aqui a distribuição está muito tranquila. Podemos visualizar isso em um programinha com uma animação que ficaria da seguinte forma. Nós temos aqui, né? Então uma simulação para o átomo de sódio nesse programa. E aí você percebe exatamente que é muito parecido com o modelo de um sistema solar, né? Então nós temos aqui o núcleo, né? Muito parecido. E você tem aqui essas bolinhas girando no sentido horário aqui em volta desse núcleo. É justamente a proposta do modelo de Bohr, né? Onde ao invés do modelo de Rutherford, que não tinha uma explicação baseada na física clássica para a estabilidade desses elétrons, então o modelo de Bohr já tem, né? Que é aquela explicação. Então você percebe aqui, é justamente esse programa, essa animação aqui, ela está justamente dentro da teoria da mecânica quântica, da mecânica quantizada aí no modelo de Bohr. Então você tem aqui, ó, 2 elétrons girando aqui na primeira órbita, 8 na segunda, 8 com 2, 10. E aqui na última órbita você tem um elétron girando. Vejamos aqui então. Então aqui, brincando com isso aqui, né, com esse modelo, nós temos aqui então a camada K, né? Quantos elétrons nessa camada? No máximo 2, não é isso? Camada K, camada L, quantos elétrons? 8. KLM, camada M, quantos elétrons? Aqui eu teria 18 nessa camada, não é isso? Porém, o átomo não comporta isso. Por quê? Porque o nosso átomo, é o de sódio, ele só tem 11 elétrons, não é isso? Então, podemos observar aqui que está conforme as instruções de Bohr, do modelo de Bohr. Então eu tenho aqui eu tenho uma esfera branca, né? Mais uma, 2, completor, né? Camada L, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Completou a órbita também, no máximo 8. 8 com 2, 10, como o número atômico é 11, então o último elétron está aqui, né? Muito bacana isso aí. Então nós temos aqui a simulação mostrando aí, agora sim, olhando por cima, dá para perceber que o sistema solar colaborou muito, a ideia do sistema solar colaborou muito para esse modelo atômico, talvez, né? E está quantizado os elétrons, né? Esses elétrons
que estão aqui nessa segunda órbita não pode passar para a outra órbita, a não ser que eles ganhem energia e salto, e dê um salto quântico, mas isso é assunto para o futuro, mais para frente. Bom, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa animação aí, muito bacana. Então voltando lá para a nossa aula, bom, tivemos então lá a simulação, né, com a distribuição eletrônica. Bom, mas até aí nós temos então que o SOD foi muito tranquila a distribuição, já que nós usamos aqui, né, a observância com relação às regras aqui que Niels Bohr estabeleceu aí junto com os demais colaboradores, né? Então vejamos, uma comparação aqui. Se nós temos então um outro átomo, o que aconteceria? Por exemplo, o átomo de cálcio. Na tabela periódica a gente percebemos lá que esse átomo, o átomo de cálcio aqui, ele tem o quê? Número atômico 20, né? Na verdade, 20 prótons, né? Então, se ele tem 20 prótons, também tem 20 elétrons. Como que podemos distribuir 20 elétrons em torno de um átomo X? Nesse caso, o átomo de cálcio. Essa representação é bacana porque, em vez de colocar os prótons e os nêutrons no núcleo, nós colocamos a abreviação do átomo, né? Para qualquer átomo, a gente coloca aqui a abreviação, fica bacana isso aqui, Ca cálcio, né? Então, por exemplo, seguindo a regra 2, 8, né? 18, 32, 32, 18, 8. Somando tudo dá 118. Bom, eu quero distribuir 20 elétrons. Então, o que eu faço? Eu sei que na primeira camada, no máximo 2, não é isso? Então lá, aqui já foi 2. Segunda camada, camada L, não pode passar de 8. Aqui deu 10. Então falta mais 10. Falta mais 10. Então, uma pessoa desavisada faria isso aqui, né? Colocaria, deixa eu voltar aqui, colocaria 10 elétrons aqui, tá? Mas não se engane, existe uma regra, essa camada ela cabe 18, claro, no máximo 18, mas existe uma regra básica que diz que eu não posso colocar mais de 8 elétrons na última camada. Então, perceba que da agora para frente começa a surgir várias regrinhas que dificultam a distribuição eletrônica. A partir do elemento cálcio, indo para o escândio e tudo mais, vai ficando mais difícil, porque começa a surgir muitas regrinhas. E aí nós vamos sanar essas regrinhas usando um processo mnemônico, né, que nós chamamos, que eu gosto muito de usar, que é o diagrama de Linus, mas isso não vem ao caso no momento. Então, por exemplo, então 8 com 2, 10, o número atômico é 20, eu colocaria 10 na última camada, mas existe uma regra que diz que a última camada do átomo não pode ter mais que 8 elétrons. Então, o que tem que ser feito então? Ora, o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos colocar 2 aqui, 8 aqui, e aqui nessa camada, aqui, ó, nós vamos colocar 8, isso no caso para o átomo de cálcio, 8 com 8, 16, 17, 18 e 2 na última. Aí você vai falar, ficou confuso, professor, né? É justamente o que eu estou dizendo, a partir daqui começa a ficar um pouco mais confuso, mas nós vamos resolver esse problema já já. Então, primeira camada 2, segunda camada 8, né, que é a regra lá do modelo de Bohr. Então aqui eu tenho 2, na segunda camada aqui eu vou ter 8 elétrons, aqui deu 10. E como que eu vou saber que eu não posso colocar os outros 10 na camada M? Porque a camada M, a última camada, ela não pode passar de 8. No caso aqui, a última camada seria a camada N, né? Porque esse átomo aqui, ele é um átomo que ele tem 4 camadas, 1, 2, 3, 4, é um átomo maior, com mais prótons e em consequência também tem mais elétrons.
Mas aí o que, que a gente faz? Para a última camada não passar de 8, então nós colocamos aqui, para ficar legal, 8 elétrons na camada, vamos voltar aqui, K, né? Camada K, 2, camada L, no máximo 8, T8 aqui. E ao invés de colocar 10 aqui na camada M, nós colocamos 8 na camada M. 8 com 8, 16, 17, 18. E os outros dois que sobraram, colocamos na última camada. KLM na camada, no caso aqui, N. Então perceba que começa a ficar um pouco complicado. Mas nós temos a solução para esse problema, né, que veremos um pouco mais adiante. E começa a complicar um pouco mais quando você encontra, por exemplo, vamos pegar aqui um outro elemento químico, o escândio, né? Então perceba, o escândio ele tem número atômico igual a 21. É o elemento químico depois do cálcio. Cálcio 20, escândio 21. Ora, se o número atômico dele é 21, quer dizer que ele tem 21 elétrons. Como que nós vamos distribuir 21 elétrons aqui nesse átomo? Seguindo o mesmo esquema. 2, né? Na primeira camada, colocamos 8 aqui na segunda. Então está aqui a distribuição eletrônica, né? Estamos aqui desenhando esses átomos, né, de acordo com a mecânica quântica. 8 na segunda. Repare que a configuração desse átomo é 2892. Ou seja, né? Ou seja, se você pegar aqui, ó, você tem K, né? 2, L8, K, LM9, que é a distribuição que está correta aqui para esse átomo, KLM e N2. Enquanto que no átomo anterior você colocou 2881. A questão é o seguinte: como que você vai saber? Primeira camada, 2, tranquilo. Segunda camada, 8. Né? Aí nesse caso eu tenho 10 elétrons e ficam faltando 11. Eu sei que a última camada não pode passar de 8. Por isso aqui a camada N ela está com 2 elétrons. Mas poderia ser também 2, 8, 8, 3. Como que você vai saber? Aqui está 2, 8, 9, 2. Mas poderia, no caso aqui, ó, tirar, né, poderia, no caso, tirar um elétron daqui, da camada M, né? KLMN, e colocar na última, né? Poderia ficar também aqui, ó, 8, né? E 3. 2, 8, 8, 3. Mas dessa forma não tá correto. A pergunta é: como que eu sei que não está correto? Essa é a representação considerada correta para o átomo de escândio. Mas como que você vai fazer essas configurações a partir do cálcio, já que elas se tornam tão complicadas, né? Poderia ser 2,883, né? Porque você sabe que colocando 2 na camada K, tá tranquilo. Colocando o 8 na camada L, tranquilo. Mas aí fica faltando 11 elétrons. Você sabe que a última camada não pode ter mais que 8. Então por isso colocamos somente 2. Mas aí começa a ficar complicado, que poderia ser também 2,883. Tá. E como que resolvemos damos solução para esse problema aqui no modelo atômico? Uma solução para essa situação ao fazer distribuição eletrônica. Olha, nós usamos um processo que eu considero mnemônico, que é um processo para evitar o decoro, né? Para não ter que ficar decorando
essa distribuição, já que, como vocês perceberam, elas se tornam um pouco complicadas a partir do elemento cálcio. Então nós usamos o que nós chamamos de diagrama, né? Diagrama de Linus-Pauling, ok? E o que é o diagrama de Linus-Pauling? É algo que nós vamos estudar mais para frente. Esse é um processo mnemônico onde você não precisa decorar muitas regras para fazer distribuição. E também é um processo no qual, por ser mnemônico, você não precisa, além de não precisar ter que decorar, você pode usá-lo como uma tabela periódica. Precisou fazer distribuição eletrônica, você terá esse diagrama em mãos, né? E ele vai te ajudar a resolver aí esse problema, ok? Então nós vamos falar, mas esse é assunto para a próxima aula, onde nós vamos estar falando sobre o diagrama de Linus-Pauling, né? Resolvendo aí esse problema da distribuição eletrônica a partir do átomo de cálcio, já que dificulta bastante a gente ter que decorar muitas regras. Se você vai perceber que aqui você já começa a perceber que as camadas aqui do átomo, ó, tem a mesma quantidade de elétrons que vimos no modelo de Bohr lá, ó, K2, L8, M18, N32, O32, P18 e Q8, ok? Então isso é um processo muito bacana, eu particularmente gosto muito de usar, porque dá para fazer a distribuição eletrônica, não de todos os elementos, mas na maioria dos casos a gente consegue acertar com esse processo aqui, que é uma sugestão para distribuir elétrons. No mais é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula iremos continuar falando sobre diagramas de Linus-Pauling, né? Também do Fang Hui. Então, se você gostou, deixe o seu curtir, assine o canal para acompanhar as outras aulas. E esse é a terceira, é a parte 3, né, a parte 3 teórica por trás de uma questão do Enem. Nós estamos fazendo uma revisão aqui. É a parte 3, então dá uma olhada nas outras partes do curso, tá bom? E deixe o seu curtir lá e assine o canal para poder acompanhar. No mais, que a massa vezes aceleração esteja com todos vocês e até mais.